Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Fernandino. Eu me formei na própria PUC Minas, me graduei em Relações Internacionais, depois fiz meu mestrado em Ciência Política na UFMG e retorno hoje à UFMG como doutorando em Linguística, mais especificamente em Análise de Discurso. Ademais desta formação, digamos, interdisciplinar, eu trabalho desde 2012, quando ainda na condição de graduando em Relações Internacionais, como intérprete. Minha especialidade é interpretação de conferência, mais especificamente aquilo que a gente chama de interpretação simultânea, que é um dos temas que a gente vai abordar hoje. Eu espero que o conteúdo desta palestra sirva de alguma maneira para você, graduando, graduanda, e que talvez estimule de alguma maneira em termos vocacionais na sua condução de trajetória. É um prazer voltar à instituição como nesta condição agora de palestrante, e sigamos a nossa apresentação. Eu vou compartilhar minha tela. Como sabemos, é um modelo que não nos permite interação, infelizmente. Esse modelo top-down tem lá suas vantagens. Claro, a gente pode assistir a palestra em qualquer série, em qualquer espaço, ou de qualquer modo pausando quando bem entendemos, acelerando para a parte mais interessante. E, de certo modo, falaremos um pouquinho também sobre isto, porém no contexto da interpretação. O que tem mudado na interpretação hoje em dia, com o trabalho remoto, o que é um conceito sólido, o que não é. Nossa palestra de hoje se chama Trabalhando como Intérprete, a perspectiva de um egresso do curso de RI. Portanto, é uma interpretação, como qualquer leitura que se faz na vida, é uma visão minha daquilo que eu amealhei na profissão ao longo destes quase 10 anos. Como eu mencionei, eu comecei ainda enquanto graduando de RI, com a oportunidade que eu tive, me apaixonei, me enamorei pela profissão e aqui estou. Hoje em dia é minha fonte de renda. E tem mudado a profissão, como veremos. A pandemia mudou tudo e todos, em maior ou menor medida. E todas também, por óbvio. Sigamos. Conteúdos. Começamos na parte 1 com definições e reflexões críticas. Esta é uma parte mais conceitual voltada para localizar a profissão enquanto campo de conhecimento, campo de atuação, quais são as modalidades e etc. Passaremos rapidamente agora pelos tópicos. Primeiramente, categorias de tradução. Um resumo não exaustivo sobre o que se entende lato sensu enquanto tradução. Na sequência, tradução e interpretação. Qual a diferença dos termos? Um está no outro ou não? Traduzir é interpretar, interpretar é traduzir. Aqui a gente calibra um pouquinho os termos com tradução já no sentido estrito. Na sequência, modalidades de interpretação. Veremos as principais modalidades. Condições de trabalho. Quais são as condições de jornada de trabalho e o que vem mudando. Interpretação na pandemia, um tópico que talvez aqui vai resumir um pouco esta parte 1, localizando na atualidade, no cenário em que vivemos. Finalmente, interpretação e tecnologia. As máquinas substituirão a intérprete. Estamos fadados, é uma profissão fadada ao fim? Veremos, palpitaremos, melhor dito. Na parte 2, que talvez seja a parte mais interessante a vocês, se trata de esclarecimentos, orientações. A ideia aqui é localizar um pouquinho sobre uma potencial profissão de atuação para você, graduanda ou graduando em RI, ou quem quer mais que chegue esta palestra. Aqui veremos alguns fatos e falácias sobre a profissão.
desfazer alguns mitos, acertar alguns pontos, o que é, o que não é. Na sequência, características pessoais caras à interpretação. O que, de modo geral, é necessário a um intérprete? Na sequência, dicas práticas para especular se esta pode vir a ser sua carreira. É um fechamento sobre uma potencial área de atuação, como foi dito. Começamos então na parte 1, definições e reflexões críticas. Bem, tradução, num sentido amplo, no sentido que a gente chama de lato sensu, ela engloba várias coisas, como a gente vai ver. Esta é uma classificação que está baseada naquilo que um intérprete bastante conhecido fala. Ele é Ulisses de Carvalho. Não é uma categorização exaustiva, mas cobre bastante bem o que está sob este guarda-chuva da tradução. Primeiramente, a tradução tradicional escrita, conhecida de tudo, de todos e todas, sobretudo estudantes de RI que leem muitos textos em língua estrangeira. E sempre é uma batalha para tentar encontrar as traduções ou não, para aqueles que gostam de ler no original. É praticado no mercado editorial, tradução de livros, por exemplo, e a tradução técnica, como eu mencionei. Um livro, por exemplo, especificamente sobre biologia molecular, traduzido do inglês para o espanhol, digamos. Segundo, ou segunda categoria, é aquela chamada de audiovisual, muito presente hoje, crescendo aqui de oferta de trabalho, sobretudo com o fenômeno Netflix. Se vê muita oferta para legendagem, para closed captions, e aqui alguns exemplos. Dublagem também, inclusive, é um trabalho bem divertido de se fazer, pede uma desenvoltura diferente, mas para aquelas que gostam, isto também está naquilo que a gente chama de tradução. Na sequência visual espacial, importantíssima para a integração social de pessoas com necessidades especiais. Aqui temos Libras, 2 exemplos, no caso brasileiro, e a ASL, no caso dos Estados Unidos, American Sign Language. E aqui, quarto ponto, onde se concentra a nossa fala de hoje, a tradução oral, como exemplo, o grande subguarda-chuva, interpretação de conferência. É sobre ela que falaremos hoje, em detrimento, infelizmente, das demais, que, repito, não são minha área de especialização, embora, como veremos, intérpretes tendem a peregrinar entre as demais categorias. Bem, interpretação e tradução, aqui algumas distinções. Vamos tratar tradução agora no sentido estrito, naquilo que geralmente falamos. Faça uma tradução para mim, tradutor juramentado. Uma tradução documental. Essa é a tradução que a gente chama de estrito sensu. Já a tradução lato sensu é aquela que vimos, neste guarda-chuva que engloba essas 4 modalidades. Pensando então na tradução estrito sensu, ou seja, documental, por assim dizer, em comparação com a interpretação, que é aquela tradução oral, a gente entende ambas como ferramentas distintas para o mesmo fim, que é aquele de tirar uma coisa de uma língua e colocar em outra, saindo de uma língua fonte para uma língua alvo, como veremos. A língua fonte, nos manuais, nos termos mais acertados, o padrão hoje em dia não é mais o francês, mas sim o inglês, se chama de source language. Em português, língua fonte, língua de origem, etc. Já a língua alvo, aquela para a qual se traduz, é a target language, também chamada em português por alguns e algumas de língua meta, e etc. Velocidade e precisão. Esse, eu diria que quando me perguntam a diferença entre interpretação e tradução, aquele peixe de elevador, eu basicamente resumo nestas qualidades, velocidade e precisão. A distinção entre interpretação, a falada, e a tradução escrita, talvez repouse bastante nisso aqui. Para a tradução, claro, temos um prazo,
Mas, em teoria, você tem um longo período para procurar sinônimos perfeitos, para procurar estruturas ideais, para que o texto traduzido fique o mais próximo possível da língua de origem. Bem sabemos, sinônimo perfeito não existe. O sinônimo perfeito é a própria palavra. Tradução perfeita não há. Embora haja erros crassos de tradução e acertos magníficos. Há quem tenha traduzido Guimarães Rosa para o francês, um trabalho estupendo. Há quem tenha traduzido vontade geral do inglês, general will, para o português como vontade do general will, um erro horroroso. Há de tudo. Porém, se tem todo o tempo para ser preciso. A tradução escrita pede precisão. Deve-se ser exato. É muito trabalhoso se fazer um bom resultado. Já a tradução, aquela falada oral, vai lhe pedir velocidade, perdão, já a interpretação oral, melhor dito, vai lhe pedir velocidade em detrimento da precisão. Num momento de tensão, numa reunião de alto nível, se você não encontra o sinônimo exato para aquela palavra, a reunião deve continuar, ela não vai parar em razão do intérprete ou da intérprete. Então, deve-se encontrar um caminho paralelo para levar aquele sentido, de maneira a não deturpá-lo, de maneira a não perdê-lo, mas rapidamente. Então, na interpretação, se abre mão dessa precisão em prol da velocidade. A coisa acontece de uma maneira muito mais dinâmica e, portanto, muito mais imprecisa. A sabedoria popular, a pressa é inimiga da perfeição. Mas, em contrapartida, é uma maneira de entregar resultados rápidos e efetivos. Uma reunião não poderia esperar, como veremos exemplos à frente, uma tradução, uma reunião de 1 hora com uma tradução consecutiva demoraria 2 horas. Veremos o que é tradução consecutiva na sequência. Ainda sobre os comparativos entre interpretação e tradução, eu diria que são profissões distintas, porém que caminham juntas, como eu disse ao começo da apresentação. Muito comum ver tradutores ou intérpretes que fazem as duas funções. Os trabalhos de interpretação tendem, talvez, a ser um pouco mais escassos e todas e todos temos que comer, então é muito comum encontrar intérpretes fazendo trabalhos de tradução. E não somente por este imperativo financeiro, mas também é uma maneira de exercitar o conhecimento que se tem. Um intérprete, em teoria, uma pessoa com muito conhecimento específico de uma área, muito conhecimento generalista. Então, se você já tem os termos-chave já consigo, nos seus léxicos pessoais, glossários, é muito mais fácil fazer uma tradução mais acertada. E a tradução, por sua parte, auxilia na qualidade da interpretação. Há cursos de formação que falam que uma boa maneira de praticar a interpretação falada é traduzindo no papel, porque você programa a sua mentalidade, o seu raciocínio com relação à familiaridade com aqueles termos-chave. Interpretação entrega ideias e não palavras. Isso é algo muito bonito, porque enquanto a tradução vai procurar aquelas palavras exatas para levar aquele significado para a língua-alvo, a interpretação entrega um sentido. Se numa interpretação no evento alguém fala que algo é muito fácil, it's a piece of cake, você não pode falar um pedaço de bolo, porque isso literalmente, ipsis literis, não faz sentido. Então há que se ter um conhecimento idiomático amplo para entregar a ideia, para entregar o tom, e aí que entra o coeficiente humano. É por isso que não fomos substituídos até hoje por máquinas, até hoje, a ver o futuro. Prosseguindo, interpretar é literalmente encarnar um personagem. É o mesmo termo que se usa no teatro. Interpretei um personagem. De fato, o é. Um erro comum entre intérpretes que atuam é um tom monótono, é não trazer a vida daquele personagem. Se uma fala é severa, é austera, é dura, o intérprete tem que ser severo, austero, duro. Não é somente a palavra, porém,
todo o contexto do signo que deve se entregar. Entonação, como foi dito, aspereza, ou docilidade, enfim, o que quer que chegue, enquanto língua-fonte, deve ser enviado para a língua-alvo com o máximo possível de precisão interpretativa. Então, para aquelas que gostam de teatro e aqueles também, talvez um indicativo. A interpretação simultânea, que é a modalidade que a gente vai mais se concentrar aqui enquanto estudo nesta fala, é relativamente recente se comparada à tradução em sentido estrito. A tradução escrita vem de registros. Os registros de ideias na história da humanidade são muito antigos. Temos textos gravados há mais de 2000 anos antes de Cristo. Um exemplo, a épica de Gilgamesh, que é um poema épico escrito em acádio antigo, encontrado na região da Mesopotâmia. Isso já há 4.000 anos atrás. Mesmo no Egito Antigo, já havia estudos sobre a intraduzibilidade das línguas. Em um momento interessante, inclusive, o intérprete no Egito Antigo havia a tal pessoa o status de príncipe. Há uma série de curiosidades e nuances históricas que podem ser melhor abordadas numa palestra voltada para o histórico da profissão. Eu teria muito prazer em falar sobre isso num próximo contexto, mas não é a nossa intenção hoje. O que a gente vai falar agora é sobre outro episódio histórico, bem brevemente, que são os tribunais de Nuremberg, conhecidos aqui das relações internacionais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados foram julgar, foi convocado um tribunal militar internacional para julgar os vencidos. A história é a história dos vencedores. E os nazistas foram então julgados. Isso criou um problema de ordem técnica, porque os julgados eram falantes de língua alemã, em sua maioria, os julgadores falantes de inglês, Estados Unidos e Reino Unido, falantes de russo, União Soviética, e falantes de francês, obviamente, França. Nesse tempo, até então, o que era mais comum de se usar era a tradução consecutiva, como a gente vai ver. A pessoa fala, espera, a tradução ocorre, a tradução para, a pessoa fala, espera, a tradução ocorre. Isso gera um dispêndio de tempo gigantesco. E o que foi feito aqui, por ideia de um coronel francês, nascido na França e naturalizado americano, um linguista prodigioso, ele teve uma ideia de pressionar a IBM para que ela desenvolvesse um material que ela já vinha testando desde a década de 1920, que era uma tradução por rádio e fones. Isso nos anos 20 não funcionou muito bem, os intérpretes ficavam em um quarto contíguo, na sala de palestra, os palestrantes se desconfiavam se a mensagem correta estava chegando, os intérpretes, vaidosos que são e que eram, não queriam ficar ofuscados, escondidos em uma outra sala. Não funcionou. Mas este coronel se lembrou dessa tecnologia, como eu disse, pressionou a IBM. E a IBM veio com algo novo, que são esses fones, funcionando por ondas de rádio, que fariam então a chamada interpretação simultânea. Isso aqui é o nascimento da profissão, são os primórdios aqui, bastante diferentes. Se vê que eles não estão em cabines, mas são trios de intérpretes. Aqui temos 4 trios, separados da audiência por uma simples parede. Como eu disse, não é a cabine, temos só essa parede, talvez de acrílico, e é um registro histórico muito importante. É uma profissão que nasce desse momento funesto, horrendo, mas que gerou resultados prodigiosos no sentido da aproximação cultural e da celeridade das mensagens. Passamos então às modalidades da interpretação e da tradução. Bem, aqui a gente colocou como tradução porque, como eu disse, o que a gente viu sob esse guarda-chuva da tradução, as 4 modalidades, não é algo exaustivo. E no senso comum, muita gente chama o intérprete de tradutor, o tradutor de intérprete. São intercambiáveis. Para aquelas mais preciosistas, falaríamos, o Gabriel Fernandino é um intérprete, porque ele não traduz.
Mas, no fim das contas, eu me anuncio também como tradutor, também faço trabalho de tradução, que complica mais a coisa. Enfim, veremos agora as principais modalidades em uso hoje em dia. Consecutiva, que foi mencionada. A consecutiva, ela geralmente se aplica a pequenas reuniões, pequenos encontros, porque é cansativa. Como eu disse, a duração é dupla. Deve-se esperar o palestrante falar. Então, se gasta o mesmo tempo, talvez um pouco mais, falando a mensagem, com alguma perda de conteúdo. Exemplo aqui, coletivas de imprensa, curtas, ou pronunciamentos de autoridade, bem comum ocorrer com chefes de Estado em encontros de alto nível. Temos, em geral, o uso apenas enquanto equipamento de microfone básico, talvez um com intérprete, outro com falante, talvez revezando o microfone em reuniões com mais baixo orçamento. Pode haver uma superfície de apoio para intérprete escrever, tomar notas rápidas, taquigráficas do que foi falado. Como a gente vai ver, é uma profissão que pede muito multifunção. Essa habilidade multitasking é bem útil à interpretação e à tradução. E aqui é uma profissão, é uma modalidade, voltar no slide, mais econômica para quem se contrata. Ela pede menos da contratante, mais barata, porém em detrimento de qualidade. Não se entrega com a mesma precisão de outras modalidades, como veremos à frente. E aqui, como já houve a quebra dramática, é bom evitar ansiedade nesses tempos tenebrosos. Então, a imagem que vocês já viram agora, um exemplo de interpretação consecutiva, presidente e ex-presidente Obama, com uma Alteza Sheikh, e uma intérprete, provavelmente traduzindo em ambos os sentidos aqui na consecutiva. Eu usei o termo traduzindo, então é intercambiável mesmo. Eu não me apego com tanta intensidade a isto, porque deve-se falar a língua dos clientes também, isso é muito importante. Continuando, modalidades. Intermitente é bem parecida com a consecutiva. Intermitente também chamada de sentence by sentence ou ping-pong. A ideia do ping-pong traz isto. Em geral, são frases ainda mais curtas, em que o intérprete ou a intérprete faz os dois sentidos. Frases rápidas, por exemplo, falante de árabe e um falante de inglês. A intérprete vai receber a frase em árabe e já soltar em inglês, receber a resposta em inglês e já soltar em árabe. Pede muita atenção. E é bastante comum, talvez essa foto anterior, seja uma interpretação ping-pong. Como eu disse, pausas menores entre o orador e a interpretação, faz-se nos dois sentidos, geralmente sem tomar notas. Não necessariamente, pode-se escrever, mas pela velocidade que tem que se ter, em geral não há tempo sequer de tomar as notas. E as frases mais curtas são mais facilmente memorizáveis. Exemplo, jantar, conversas informais, etc. Seguindo, terceira, sight translation, em geral, em português mesmo usamos o termo em inglês. Há muito de inglês hoje em dia, como eu já disse, por motivos óbvios da ideologia americana pervasiva em todas as áreas do conhecimento. Tradução de um texto para a língua-alvo, feita em voz alta. Em geral, isso ocorre na primeira vez que se lê um texto. Você está numa conferência, alguém entrega para você, olha, precisamos que você leia esse texto aqui agora. O texto está em inglês, só que em francês. Traduza para o francês. Em geral, também, em detrimento da qualidade, isso ocorre. Numa primeira leitura, a tradução imediata não vai ser perfeita, mas é factível. E com a prática isso se torna quase mecânico, sobretudo quando você tem intimidade com o tema da palestra ou da fala em questão. Mas é menos comum que lhe contratem, olha, eu preciso que você faça uma sight translation para mim. Não. Caso contrário, se já tivessem documento, mandariam antes para você. Mas isso ocorre em geral como um side job, no meio do seu trabalho, vai chegar a isso e você tem que desembolar.
E aqui, a menina dos meus olhos, interpretação de conferência, também conhecida como tradução simultânea ou real-time interpretation. E aqui, tradução simultânea, bem, literalmente não é simultânea, porque há um pequeno intervalo de tempo em que a intérprete recebe a informação, medita aquela informação e solta a informação enquanto já está recebendo mais. Então, é uma ação múltipla. Atribui-se aquele francês que eu mencionei, o coronel que pressionou a IBM, atribui-se a ele a frase de que eu descobri que é possível falar e ouvir ao mesmo tempo. Nesse sentido, você recebe uma informação, ao mesmo tempo que você solta uma língua diferente. Também ouvindo a sua própria voz, para não falar muito alto, não atrapalhar seu colega de cabine, não estourar o microfone. Uma série de fatores que você tem que estar atento. Tomando notas, veremos mais detalhes agora. Sobre os materiais envolvidos, aqui são alguns exemplos. Em geral, há uma cabine, como vocês já devem ter visto, em grandes eventos, ela fica localizada em geral atrás do local de apresentação, do auditório, e os intérpretes não são o centro das atenções. Algumas e alguns pensam que são, mas não. A ideia, então, é estar escondido, entre aspas, tendo visão plena para o que está sendo apresentado. Isso é muito importante para a qualidade da interpretação. Há, em geral, um co-cabino, um colega de cabine, porque você reveza em turnos curtos. Há aquelas pessoas que conseguem fazer 30 minutos, eu diria, máximo, com qualidade. Depois disso, necessariamente, a qualidade decai muito. O indicado é que de 15 em 15 minutos, intérpretes revezem. Estão os dois na mesma cabine. Então, diferentemente de Nuremberg, que havia 3 intérpretes, aqui são 2 numa cabine completamente fechada. Esse é o padrão hoje em dia. Ou era pré-pandemia, quando ainda havia esse tipo de evento. E aí se usa um microfone na cabine, com alta tecnologia, envia ondas sonoras para rádios que as pessoas no auditório, como já devem ter experimentado, têm consigo. Nesses rádios, há opções de canal, você seleciona canal português, você ouvirá em português. Canal inglês, você ouvirá em inglês. Canal em espanhol, você ouvirá em espanhol. E assim, consecutivamente, quantas línguas houver. Para cada língua que houver, há que haver uma cabine ao fundo. Há uma cabine de português, uma cabine de espanhol, uma cabine de alemão, etc. Porque se um palestrante fala em alemão, a cabine de português e de francês tem que soltar. Se alguém fala em francês, a cabine de alemão ou de português tem que soltar, etc. E há toda uma equipe, técnicos de som, técnicos de luz, toda uma estrutura que, bem, quem paga isto é a empresa. Isso deixa o evento muito mais caro, isso deixa o evento muito melhor. Isso traz muito mais precisão. Precisão ao custo de mais preço. Muita gente não está disposta a bancar isso. Muita gente está. Nações Unidas, melhor time de intérpretes do mundo. Palestras, talvez na PUC Minas tenham esse tipo de serviço. É relativo àquilo que a contratante está disposta a investir no evento. É um evento importante? Chame um intérprete para a modalidade simultânea. Exemplos. Congresso científico, foi dito, rodada de negociação, que é um tema extremamente delicado, porque aqui o intérprete há que ser de altíssimo nível, porque há sempre muito jogo de ironia, de metáforas, linguagem cifrada. Outro exemplo, assembleia, visita técnica e inspeção. Aqui é interessante, muita gente se esquece. Quando se faz uma visita e se recebe com fones também, isto é uma interpretação simultânea, não só sentado o intérprete trabalha. Como eu disse aqui, são as particularidades. A gente chama de mini equipo, o equipamento que o intérprete usa para sair, para em campo estar trabalhando e traduzindo, enquanto alguém, por exemplo, mostra uma fábrica. Eu trabalhei uma vez em uma fábrica de laticínios. E este guia apresentava os equipamentos, falava sobre os graus de refrigeramento e etc., todos caminhando, e o intérprete seguia esse grupo, fazendo a simultânea. Alguns percalços, como poluição sonora e tudo, mas isso faz parte do show, como diria Cazuza.
E outras particularidades, como eu disse, cabine uma por idioma, possibilidade de ter um pivô, por exemplo, se você tem uma cabine a menos, não tem ninguém que fala alemão, mas tem uma pessoa na cabine de inglês que entende alemão. O falante fala em alemão, a pessoa que entende alemão traduz para o inglês, os outros intérpretes nas outras cabines pegam esse relay, essa tradução em inglês, escutam e mandam para um outro idioma, português, por exemplo. Então, quem está soltando em português está ouvindo uma interpretação já. Isso deixa as coisas mais imprecisas, porque pode haver algum erro de interpretação e você interpretar aquele erro, o erro se perpetuar. Mas é uma estratégia que se usa, há várias nuances. Para esta modalidade, certamente um curso seria necessário, mas aqui é só de maneira ampla que a gente está tentando cobrir o tema. E sim, há muitos cursos de formação, como veremos superficialmente. Exemplos em fotografia, por exemplo, na cabine de italiano aqui, parece um sujeito preocupado, não? Isso é um fato, gente. Na profissão sempre vai haver percalço. É rotina da intérprete esbarrar em trocadilho intraduzível, em piada, em palavras difíceis de encontrar. Sempre há que haver um plano B. Não pode haver silêncio na cabine. Se não foi entendido aquilo que veio, é algo importante, deve ser falado. Há uma ética na profissão. Em outros momentos a gente pode falar sobre isso também. Outro exemplo, agora visto mais de frente, vê-se que as cabines ou cabinas em Portugal mudam muito. Algumas de madeira, mais simples, outras mais refinadas, como esta aqui. Esse é um sonho de todo intérprete. E aqui é visto de dentro. Essa é a visão mais ou menos que se tem. Um espaço bem pensado, porque também pode haver um espaço mal montado. E como eu disse, espaço para 2 pessoas. Essa foto aqui foi uma montagem um pouco esquisita. Deveria haver 2 microfones, 2 fones, um painel onde se regula a altura, tom, onde pode se escutar as outras cabines. Há toda uma complexidade do painel, que não é tema de hoje. Aqui um exemplo de simultânea em uma visita técnica ou inspeção, talvez. Ainda sobre modalidades, aqui uma subdivisão da oral, ou da simultânea, melhor dito. Temos no leque da interpretação, temos a oral, dentro da oral, uma delas é simultânea, dentro da simultânea, a chuchotage. O termo aqui em francês, não se espantem, porque o francês já foi, como sabemos, a língua franca, a língua diplomática. Algumas coisas remanesceram na interpretação enquanto termo técnico, mas como eu disse, hoje em dia o inglês está tomando, ou vem tomando há um tempo já, também conhecida em inglês o whispering. Como o próprio nome indica, é a tradução simultânea sussurrada. Essa aqui é a mãe da simultânea de cabine. É que era usada antes, que não poderia ter sido usada em Nuremberg. Nuremberg tomou 11 meses apenas o julgamento. Especula-se que tomaria 4 vezes mais, fosse feito em consecutiva. Um chuchotagem impossível. Por quê? Sem cabine, poluição sonora, sussurrada simultaneamente, audiência de no máximo 2 pessoas, em geral para uma pessoa apenas. Um exemplo é a attaché, a pessoa que acompanha delegações, por exemplo. Aqui um exemplo de whispering. E o intérprete está recebendo informação e falando simultaneamente, por assim dizer, com esse pequeno gap. A propósito, esse gap que a gente tem entre o tempo que o intérprete ouve e solta, a gente chama de décalage, outro termo em francês. Alguns intérpretes têm uma grande décalage. Há intérpretes que eu já vi que conseguem segurar 10, 15, 20 segundos para assim começar a falar, preferem, para ter o sentido completo. Outros, como eu, são mais imediatistas, 5, 7 segundos máximo, para não perder informação. Não há uma receita básica. Cada um varia de estilo, varia da língua, como o alemão, que deve se esperar partículas específicas do Trennbach-Verben que vão ao final da frase. Depende de tudo.
Mas, enfim, esse é um termo também a mais para a caixinha de conhecimento de vocês. E aqui, o que vem sendo discutido hoje em dia. Interpretação remota, que é Remote Simultaneous Interpreting, o termo em inglês, é a interpretação feita remotamente, como eu acabei de falar. Está em alta, sobretudo pela pandemia. Desde o ano passado, desde o começo do ano passado, o tempo fica confuso com a pandemia, que eu não faço nenhum evento fora de casa. Meu trabalho tem sido desde o princípio da pandemia, quando todos os eventos foram cancelados, de casa. Tem funcionado? Tem. A gente vai falar mais sobre isso. Custo menor a contratante, por óbvio. Um grande evento, por exemplo, há 2 semanas eu interpretei um evento para 400 pessoas. Imagine uma empresa deslocar 400 pessoas, colocar em hotel, deslocar o intérprete, pois a empresa paga os custos do intérprete, comprar ou alugar, melhor dito, a cabine, pagar a equipe de som, investimento altíssimo. Isso está fazendo com que tenha mais trabalhos hoje em dia. E o conforto do lar. Trabalha-se de casa, bom, temos garrafa de café, xícara ao seu lado, etc. Maravilha. Isso também poderia haver num evento, claro. Mas há externalidades. Por exemplo, agora não estou no cenário ideal. Há alguns ruídos externos. Aqui não é o cenário ideal para interpretar. Para interpretar, eu iria para um outro quartinho, mais escuro, até por isso que eu não fiz essa apresentação neste quarto, isolado acusticamente. Pede-se algumas coisas que se tornam responsabilidade do intérprete. E há externalidades incontroláveis. Se seu vizinho liga uma maquita, não há isolamento acústico que segure isso. Se seu cachorro late, o gato mia, acontece. É uma nova dinâmica do trabalho que a gente tem tentado enfrentar. A ergonomia, às vezes a gente não investe bem em cadeira, e isso traz problemas. Uma série de prós e contras, como tudo mais na vida. E aqui um exemplo, supostamente uma intérprete em casa. A gente vê aqui que o setting dela não é tão adequado, né? Poderia haver isolamento, enfim, mas é possível trabalhar assim. Se é uma reunião mais informal, que não pede tanto, isso seria uma condição, talvez, não adequada, mas possível de se trabalhar enquanto intérprete. Fone de ouvido, a gente vai ver que poderia ser melhor, mas, repito, plausível, plausibilíssimo fazer isso. E aí chegamos às condições de trabalho. Jornadas máximas de 6 horas. Em geral, se contrata para 1 hora de evento. Uma profissão relativamente bem remunerada. Pode-se ver as tabelas de valor do Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores, são bastante altas. Em geral, trabalha-se por menos do que ela. Mas depende muito do tipo de trabalho. Pode-se trabalhar por valores mais altos que aqueles do Sintra. É um tema também que, em um curso específico, eu falo sobre isso, porque é toda uma mística, como ocorre com várias outras coisas, sobre qual é a precificação. Ninguém gosta muito de falar sobre valores, sobretudo em Brasil, mas é algo que a gente pode conversar em um outro contexto de curso de mais longo prazo. Preparação prévia compulsória. Isso aqui é uma regra de ouro, O intérprete não faz, ou não deveria fazer um trabalho, se não houver tempo para se preparar, se não houver material para se preparar. É um suicídio profissional você encarar um trabalho de, como eu disse mais cedo, biologia molecular. Você vai falar sobre isso sem nunca ter lido ou estudado sobre. Não dá. A Feira Internacional de Quadrinhos, se você não entende do assunto, não estudou, não dá. Tem que se preparar previamente. Trabalho individual, no máximo reuniões de 1 hora. Mesmo assim, a qualidade vai decair necessariamente depois de 15 minutos. O intérprete vai ficar exausto. Uma empresa que eu trabalho recorrentemente hoje em dia, mesmo para reuniões de 1 hora, temos 2 intérpretes, que é o adequado. E acima disso, intérpretes não pegam em geral, mas sempre é fora da curva que vão pegar, independentemente da qualidade do trabalho que vai entregar. Enfim, é o campo freelancer. Prosseguindo, trabalho em dupla, como eu disse, na simultânea. Tem-se o cocabino ou cocabina, alguém que está com você, que enquanto você não está interpretando,
você está anotando números para o seu colega, você está dando indicações, serve água para a pessoa, troca de 15 em 15 minutos. E também o trabalho em equipe, pode ser várias cabines. Se houver várias cabines, vai haver um intérprete que é o chefe de cabine, que coordena todas. Nuances da profissão. No modelo tradicional, os custos, como eu disse, com estrutura, deslocamento do intérprete, coffee break, tudo isso é da contratante. Mas isso mudou com as novas modalidades ou a nova modalidade em curso. Não é uma nova modalidade remota, mas eu digo nova no sentido de que é o que tem acontecido agora, interpretação remota, até o fim da pandemia, até segunda ordem. EILA, Remote Simultaneous Interpreting, é um chavão da pandemia. É uma aceleração de tendências naturais. Trabalhar-se remotamente é mais barato para a empresa. Pode-se trabalhar para qualquer lugar do mundo. Se uma empresa do Canadá quer contratar um intérprete que está na Nova Zelândia, tudo bem. Se eles tiverem uma boa conexão, se ambos tiverem uma boa conexão, funciona. É um crescendo de reuniões online, como todo mundo já sabe, vocês aí na PUC com Teams, Zoom, a principal plataforma de trabalho, Meet também usa-se muito, Skype. Em algumas plataformas específicas, o Zoom tem uma função específica para a interpretação. Você pode, já deve ter visto, eu acredito, escolher o canal que você vai escutar, e para nós intérpretes a gente consegue escolher o canal onde vamos falar. Mas tem alguns canais, algumas plataformas, melhor dito, específicas para tal, como o Interprefy, VoiceBoxer, Kudo também faz isso. Eu tenho até menos intimidade com Kudo, mas Zoom é que mais se usa hoje em dia, eu diria. Pelo menos com os colegas com os quais tenho conversado. Agora, neste modelo, em contrapartida, passa-se a ser responsabilidade da parte contratada, ou seja, interpretação, boa banda larga, ou boas, no plural, por quê? Caiu a conexão? O que se faz? Tem que continuar a trabalhar. Não pode cair a conexão. Há que ter um 4G ligado no celular, há que ter 2 bandas largas, há que ter um plano B. E isso a empresa não está pagando. Passa a ser responsabilidade da intérprete. Um bom computador que não trave. Entrou a pandemia, tive que comprar um computador novo. Bons fones de ouvido. Em geral, uso um fone maior, mais bregão, mais funcional para o trabalho. Fone, não precisa ser aquele do Silvio Santos aqui, maravilhoso. Falando em externalidades, barulho no vizinho. Voltando ao tema. Há que ter um bom microfone, uma boa captação de som. Isolamento acústico, não precisa estar em uma cabine específica, gastar X mil reais na sua casa fazer um cômodo, mas há que minimamente não haver ruído de martelo, de maquita, mas algumas vezes ocorre, e isso tem que ser entendido também pela parte que contrata, que não está arcando com esses custos, e que sabe que a intérprete está trabalhando de casa agora. Sigamos. Plataformas, então, passam a fazer esse papel que empresas antes faziam. A Zoom tem feito muito dinheiro com isso, assim como o Interprefy, etc. Na continuidade, hoje em dia eu diria que há mais oportunidades de trabalho, porque todo mundo está fazendo só remota, ou deveria estar fazendo. Respeitem a pandemia, sabemos que é necessário, não é uma fantasia. Em contrapartida, a concorrência se difundiu geograficamente. O que isso quer dizer? Pode-se conseguir um trabalho agora nas Filipinas, trabalhando do Brasil, mas vai se concorrer ao mesmo tempo com um intérprete filipino, coisa que não ocorria antes, em teoria. Porque antes era caro levar uma pessoa para outro extremo do globo, agora todo mundo está percebendo que não há essa necessidade. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, na verdade. Há algumas também nuances, palavras-chave do dia. Coexistência espacial das vidas profissional e privada, isso é algo muito complicado. Essa libertação que se sente de sair do espaço de trabalho, chegar em casa, deixa de ocorrer. Então, no máximo, é levantar da cadeira e esticar, fazer yoga na sala, porque as vidas se confundem, como foi na origem, quando o sapateiro antes tinha sua sapataria
dentro de casa, ele era conhecido como o sapateiro, e aquilo geria o seu modo de ser, de viver. Vocês veem isso em sociologia, nos interacionismos simbólicos, mas isso está se confundindo. Pode ser problemático? Pode. Pode ser bom? Pode. Eventos presenciais deixarão de acontecer? Bem, aqui eu compartilho a opinião de um intérprete que já foi mencionado aqui, Ulisses Carvalho. Ele é do partido de que, deixando de acontecer, não dá para garantir nada na vida. Porém, o impacto que tem um evento, de levar as pessoas para um lugar, colocá-las sentadas, aquilo se imprinta na memória da pessoa de uma maneira, aquilo gera um soft power, termo nosso das RI, que a remota não traz. Talvez as pessoas nem se lembrem desse evento de 400 pessoas que eu falei com vocês, que foi feito há alguns dias. Então, por essas razões, eu concordo com ele. Eu acho que não vai deixar de acontecer. Diminuir? Talvez. Em contrapartida, vai aumentar o número de ofertas de trabalho online. Ever-changing world. É a certeza que temos, tudo vai continuar, mudar a todo instante. E aqui algumas breves considerações que a gente vai se arriscar a tecer sobre interpretação e tecnologia. A interpretação humana está fadada à obsolescência? Essa é uma discussão que acompanha a interpretação simultânea desde os seus primórdios, que não são lá muito antigos, vá lá, como eu disse, isso remete ao fim da Segunda Guerra Mundial, década de 40. Bem, criamos um rádio, agora o próximo passo é a inteligência artificial para substituir. Isso é muito difícil. Há muitos elementos, como, por exemplo, capacidades e aspectos específicos à condição da espécie humana, que não se substitui. Até então, entonação, expressão física do senho da pessoa, de talvez um trocadilho que o algoritmo não previu, ou talvez uma gaguice que indique alguma coisa, o dito pelo não dito, algum erro técnico, emoção, essa é a palavra-chave. É muito difícil programar algoritmo para captar a emoção. E o bom ou a boa intérprete vai entregar a emoção específica, sem tentar se contagiar por aquilo. Ocorre de eu já trabalhei em eventos em que a palestrante chorou enquanto falava, e aquilo pode te emocionar, porque você está dentro daquela coisa. Você tem que transparecer a emoção na sua voz. Ocorre sem deixar se afetar por aquilo. É um balanço delicado, talvez inexistente, mas há que se colocar enquanto um objetivo de busca. Mas um ponto aqui de exemplo é essa refinada capacidade humana de localização. E aqui esse termo, como eu disse mais cedo, há várias nuances que não foram cobertas naquela subdivisão do guarda-chuva grande da tradução em suas 4 áreas. Há aquilo que a gente chama de tradução também de localização, sobretudo usado no marketing, que é localizar uma tradução de um produto ou de um serviço específico em uma cultura específica. Então não basta colocar em português algo que vai servir para Brasil, Portugal, Angola, Timor, não vai. Deve se localizar de acordo com unidade monetária do lugar, expressão do lugar. Se fala casa de banho no Brasil, não vai fazer tanto sentido. Em Portugal, faz sentido. Essa é a localização. E também a transcrição, a transtradução, como dizem alguns, mentira, transcrição, a transtradução ou transcriação, como se diz, que é a localização, ou seja, a tradução com esse ajuste ao contexto cultural local, mais algum elemento de modificação que a tradutora ou o tradutor vai colocar, ou seja, vai acrescentar informação ou retirar informação, para aquilo ter o mesmo impacto que teria na língua original. Ou seja, se torna um outro produto. É um universo de termos que talvez, como eu tenho falado em outro contexto de mais tempo, a gente possa abordar. E aqui o que parece ser uma tendência óbvia é essa articulação da mão de obra humana à inteligência artificial, como a gente tem campo específico da linguística computacional, que usa grandes bases de dados, incorpora gigantescos. CAT Tool, que são as Computer Assisted Translation, que são ferramentas que ajudam a tradutora a realizar seu trabalho.
substitui já as palavras-chave, sugere termos, isso é ótimo. E aqui o terceiro exemplo, algo novo, muito interessante, sabe-se pouco ainda sobre, que é Computer Assisted Interpreting, que é como a Cat Tool está para tradução, a CAI está para interpretação, que é basicamente como o intérprete, na simultânea, vai ser ajudado por uma máquina. Há alguns avanços interessantes de alguns softwares que vão já pegar palavras-chave do palestrante, deixá-las, já sugerir tradução, vão pegar os números, que é uma parte delicadíssima do trabalho, e já aparecer na tela um número específico. E isto é algo que ainda vem sendo implementado. Eu não conheço ninguém que trabalhe com softwares dessa natureza ainda, mas tenho certeza que vou ver nos próximos poucos anos. Resumo especulativo, o que esperar, minha gente? Como eu disse, mais ofertas na modalidade remota. Todo mundo descobriu que dá para fazer evento remoto, porém sem acabar aqueles presenciais quando a pandemia findar. Aumento da oferta de trabalhos da concorrência especializada, a concorrência agora é global, e a oferta de trabalhos global. Permanência, ao menos no médio prazo, de eventos presenciais, que nós dizemos há pouco, e uma crescente e ininterrupta incorporação da tecnologia na rotina da interpretação, sem substituição humana, ao menos não no médio e longo prazo, de acordo com o meu palpite, ok? Aqui a gente entra, como eu disse, no universo especulativo. Parte 2. Nesta parte, a gente vai trazer essa tentativa de orientação vocacional a partir da resposta de algumas perguntas. Em inglês se chama de clarifying questions, não é? Aquelas que tentam trazer algum tipo de esclarecimento ao serem postas e ao serem respondidas, por óbvio. E aí, nesse momento, até reparem já a autocrítica, a quantidade de termos em inglês é muito comum no universo da interpretação, mesmo aqueles e aquelas que não trabalham com inglês, usarem os termos. E temos sido todas e todos bombardeados com inglês desde nossa geração, desde sempre, a geração de vocês, inclusive uma anterior à minha, provavelmente. Sigamos. O que é necessário para se tornar intérprete? Primeira pergunta. Saber 2 línguas basta para ser intérprete? Resposta. Não. Não basta ter 2 mãos para tocar piano. Essa é uma boa anedota ou metáfora. Há que conseguir ouvir e falar ao mesmo tempo. Há que ter experiência, preparação prévia, um tipo de treinamento, sobretudo experiência. A maioria do que se aprende na interpretação não está nos guias, mas sim na experiência. Vão lhe perguntar não quantos guias você leu ou onde você fez curso, em geral, porque pode se perguntar, mas, sobretudo, vão querer saber quantas horas de cabine você tem, para quem você já trabalhou, etc. Preciso ter sido alfabetizado em mais de um idioma? Se a resposta fosse sim, eu não teria trabalho hoje em dia. Eu fui começar a trabalhar, eu já entrei no universo poliglota tardiamente, eu diria. Eu comecei a ter domínio, digamos, proficiente na língua, eu já tinha mais de 17 anos em línguas estrangeiras. E não necessariamente. Há pessoas, inclusive, há alguns estudos que sugerem que os bilíngues têm mais dificuldade, bilíngues de nascença, são criados com 2 línguas. Há estudos que sugerem, isso não é assertivo, hein, minha gente, que bilíngues de nascença têm um pouco mais de dificuldade de fazer a interpretação por conseguir descolar menos uma língua da outra. Mas são especulações. Vivência no exterior é imprescindível? Imprescindível? Bem, não. Porém, ajuda muito. É muito difícil se tornar proficiente em uma língua sem ter vivido em um lugar, sem conviver com ela diariamente. Vocês têm oportunidades de bolsas de estudo no exterior. Agarrem as oportunidades. Se isso surgir para vocês, se for um desejo, claro, tentar se enveredar por essa profissão, é algo que contribui muito. Preciso ser proficiente na língua-alvo, ou seja, para aquela a qual se traduz? Sim, deve-se ser proficiente. O que não quer dizer que você sabe tudo.
Se me pedissem hoje, Gabriel, você quer trabalhar por um dinheiro muito enorme para um congresso de medicina específica sobre câncer? Não, eu não pegaria. Não é minha área de domínio, não é minha área de interesse, e eu não sou proficiente nesta parte específica da língua-alvo. Porém, tenho meus idiomas-alvo, que eu sou proficiente, mas depende, entendem? De toda maneira, lato sensu, você deve conseguir se comunicar muito bem na língua-alvo. Preciso saber todas as palavras de uma língua? Pergunta óbvia, né? Óbvio que não, ninguém sabe todas as palavras de uma língua, nem Aurélio Buarque de Holanda sabia todas do português. E é um aprendizado constante. Intérpretes devem ser com milhões de palavras. Ler garrafinha de água, o que está escrito aqui, pensar em traduções, bula de remédio, seriado, cultura popular, piada, porque tudo pode surgir de cultura popular a chamada alta cultura, que já é um termo problemático, mas aceitamos por hora. Quanto mais línguas eu dominar, melhor. O conhecimento é para todos, o sol é para todos. É muito bom ter conhecimento, mas é muito difícil que você consiga ser bom, fazer um bom trabalho em 4, 5 línguas. Se alguém diz que, olha, eu trabalho como intérprete em 5 línguas, já é de se desconfiar. Porque, em geral, se faz mais em uma língua específica. Em geral, está quase todo mundo mexendo com inglês também. Mas é bem interessante você ter inglês e francês, no caso de falantes de português nativos, inglês e espanhol, inglês e alemão. Depende da sua área de interesse, depende da sua localização no globo. Isso está mudando hoje em dia. Mas não necessariamente mais línguas melhor. Claro, se você trabalha com línguas românticas, como é o meu caso, estudar outras línguas ajuda muito. Eu trabalho com francês e com espanhol, e me ajuda muito os meus estudos de italiano. Hoje em dia, estudar latim ajuda, estudar romeno talvez ajude, mesma raiz, etc. Ser proficiente quer dizer que não preciso de preparação prévia? Bem, obviamente, não precisa se preparar, precisa estudar. Cada encontro é único, cada congresso é único, cada tema é único e tem um léxico específico. Conhecimento é infinito. Então, minhas duas áreas de interesse hoje em dia, eu trabalho com empresas de negócios, marketing, e, num lado diametralmente oposto, talvez dê para a gente localizar assim, eu trabalho com instituições religiosas, congregações, etc. E são dois universos completamente distintos em termos léxicos. Para ambos deve se preparar muito bem. Basta dominar o idioma estrangeiro, já que o domínio da língua materna é pressuposto? Não, o domínio da língua materna não é pressuposto. Há muita gente que nasceu em um país falante de português, um país lusófono, e não domina a língua ao ponto de conseguir trabalhar com ela. Portanto, leiam muito em português, mesmo sendo falantes nativos de português, se esta é a vontade de vocês. Isso se aplica a todos os outros modelos. Se você está estudando RI na PUC, mas é nativo de francês, leia muito em francês. Isso vai aumentar muito o seu léxico e vai trazer um domínio para diferentes áreas. Você vai poder traduzir ou interpretar um seminário de grafite, como eu já fiz uma vez, que é muito mais voltado para a língua callejera, a street language. E você pode lidar com um congresso religioso, que é uma língua quase transcendente. É preciso possuir formação técnica ou de nível superior? É preciso? Não. Conheço intérpretes que fazem um ótimo trabalho sem nível superior, mas ajuda muito ter proficiência em uma área do nível superior. Como eu disse mais cedo, eu venho das RI e isso nos permite contato com diversas áreas, economia, sociologia, etc. Já um amplo leque de termos. Eu acho que a gente já tem um passinho à frente, talvez. Isso ajuda. A gente tem intérprete específico, que a gente chama, aqueles formados em letras, com interpretação e tradução. E o intérprete de uma área, localizado, tecnicamente. Então, se você é intérprete e estudou veterinária, isso vai te ajudar muito. Você vai conseguir pegar trabalhos em veterinária, falar o congresso de veterinária com
doenças felinas. Você vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu teria, por exemplo, que não tem informação alguma na área. Somente um gatinho, não mais que o conhecimento que meu gatinho me traz. Somente há cursos universitários e, perdão pelo erro de grafia, e profissionalizantes em grandes metrópoles. Aqui estão destacados os dois termos porque temos dois níveis de formação. Um universitário, cursos superiores de longo prazo em interpretação, em tradução. São mais raros, mas há. Seria muito bom fazer um. Profissionalizantes é o mais comum. Muita gente faz cursos de longo prazo, que eu acredito que qualificam o ou a intérprete, porque é a experiência que vai mandar muito no tocante da execução, no tocante à execução do seu trabalho. Profissionalizar-se em cursos como esse, você vai ver as modalidades, treinar técnicas, e isso se faz... eu venho elaborando uma proposta de curso, por exemplo, nesse sentido de treinamento, de autoanálise. Então, isso há, e há bastante, e cada vez mais, e não necessariamente em grandes metrópoles. Agora, com a vinda da pandemia, sobretudo, muita coisa se virtualizou. Então, pode fazer um curso ministrado na Alemanha, aqui da sua casa, no Brasil, assentadinho, onde quer que você esteja agora assistindo esta palestra. Outros cursos, como segunda graduação, contribuem muito. Se eu, além de RI, fosse escolado em engenharia, eu teria muito mais oportunidade de trabalho, certamente. O que é melhor? Uma língua adicional ou um léxico novo? Este aqui é traquinas, porque uma língua adicional é aquilo que a gente discutiu ontem, discutimos antes, não necessariamente vai ser bom para você. Mas um léxico novo dá trabalho para conquistar, mas pode ser muito bom, abrir muitas portas. Eu já vi pessoas que não são da área, trabalhando com uma área que não é a sua de formação, como eu disse, engenharia. Eu já vi intérpretes não engenheiros trabalhando com essa área e fazendo bem o trabalho. Com o passar do tempo, passar dos anos, porque demora anos, os termos principais ou mais usuais da profissão estavam na cabeça e nas anotações e nas bases de dados dessas pessoas. Resumo, há diversas trajetórias que coincidem na interpretação. Uma colega recorrente de trabalho minha é veterinária, um outro internacionalista, uma outra professora de francês sem nível superior, outra intérprete com nível superior, outra pessoa, engenharia, depende. Vários caminhos levam a Roma dos intérpretes. Preciso investir em equipamentos? Bem, antes, não. Com a modalidade remota, minimamente sim. Um bom computador, um bom par de fones, microfone, algum isolamento acústico, etc. Continuando, todo intérprete é tradutor, mencionamos isso desde o começo. Não necessariamente, mas a maioria o é. Porque ajuda no trabalho de interpretação, traduzir os documentos. Porque alguém vai lhe perguntar no meio de um congresso, você traduz um documento também para mim? As profissões andam de mãos dadas. A maioria vai fazer os dois trabalhos, embora tenha uma especialidade. A umidade mínima ou máxima para começar? Não. Eu comecei com 18 anos de idade. Foi minha primeira experiência em uma cabine, ainda no curso de RI, como eu mencionei mais cedo. A gente começa antes, a gente começa depois. Tem colegas de trabalho que começaram, talvez um tenha começado depois dos 30. É mais raro? É, mas ocorre. Talvez você tenha uma facilidade para tal. É uma questão de se sentir bem fazendo aquilo, como qualquer outra profissão. Vou ficar rica trabalhando como intérprete? Eu diria que é relativo o que é rico para você. Lato senso, não. Não é investir na bolsa de valores. Tem que se gostar de fazer. Eu julgo bem remunerada a profissão, pensando em comparativo a outros gêneros freelancers. É bem remunerada, mas depende da quantidade de trabalho que você tem. Você trabalha para a ONU, o salário é bom. Chegar lá, muito difícil. Se você trabalha para
congregações religiosas, como eu disse, depende da congregação. Você é um tradutor da IBM, um intérprete, legal? Depende, você tem muitos clientes. É relativo. Preciso de uma empresa para me agenciar? Não, a maioria não tem empresas. Por quê? Existe esse tipo de empresa, mas elas em geral vão comer 50% do honorário. Ninguém gosta disso, né? Algumas pessoas se rendem, mas é muito melhor. Se você consegue se autopromover, ótimo, faça isto. Difícil só é começar. Aqui um resumo não exaustivo, terminando as perguntas, é sobre os perfis de trabalho. Generalista e especialista em termos do léxico, das palavras. Bem, temos aqui o ou a generalista, como eu disse, aquele ou aquela formada em letras, trabalho como intérprete, amplo senso. Que vier eu pego, se não consigo fazer não pego, e por aí vai, a maioria dos intérpretes. Especialista. Não. Eu trabalho com interpretação no setor de alimentos. Perfeito. Eu me formei em física. Eu só interpreto congressos sobre física quântica. Quanto mais especializado você for, melhor. Você pode ser melhor remunerado, menos trabalho vai ter, claro, especificamente naquela área, naquela fatia do conhecimento que você escolheu. E aqui, enquanto modalidade também, a maioria dos intérpretes vão fazer todas as modalidades, da sussurrada, passando pela escrita, ou passando pela consecutiva, tem que se sobreviver. Algumas pessoas já bem estabelecidas na carreira, que têm essa liberdade de falar, olha, eu só vou fazer simultâneo. Há quem faça? É a minoria. Quase todos e todas fazem as modalidades todas. Não quer dizer que você vai ser bom ou boa em todas. Coordenador e coordenado. Tem gente que trabalha melhor sendo agenciado, sendo coordenado. Tem gente que trabalha melhor como freela, se agenciando, coordenando uma equipe, como chefe de cabine, por exemplo, eu mencionei mais cedo. Com formação técnica e sem formação técnica, falamos sobre isso. A gente que não tem nem superior e faz ótimos trabalhos. Essa colega filipina, que é professora de francês, ela faz um trabalho espetacular. Não tem formação técnica, nem como intérprete, tampouco superior. Intérprete de conferência, aquilo que eu me propus a ser, e tradutor e intérprete, é aquilo que eu sou na realidade. Eu também faço traduções. E você vai encontrar a maioria das pessoas neste segundo grupão de tradutores e intérpretes. Um idioma estrangeiro, talvez a grossa maioria, que faz a sua língua natal em inglês. Eu acho que esse é a maior amostra. E aquele perfil que faz mais de um idioma estrangeiro de trabalho. É comum também se encontrar. O mais comum é pessoas que trabalham com 3, máximo 4 idiomas. Níveis informais, muito comum, um universo de gente fazendo interpretação, tradução. Cada dia chega mais gente, espaço para todo mundo. Juniores, já tem alguma formação, fazem trabalho há algum tempo. E seniors, claro que ou seniores, né? Fica esquisito o termo, mas eu aceito pelos nossos dicionários. Entre júniores e seniores temos um universo de gradações. Eu certamente não estou no nível sênior, estou nesse in-between, mas há aquelas grandes intérpretes de conferência, com biografias muito interessantes, a gente que começou a trabalhar nos tribunais de Nuremberg, depois se formaram maravilhosos profissionais, já foram englobados pela ONU, pessoas que têm, digo, milhares de horas de cabine, tem perfis incríveis, como em qualquer profissão. Minoria, os senhores. E o honorário deles e delas é altíssimo. Características pessoais caras à profissão. Aqui, gente, não é exaustivo, não é limitador, mas características que talvez, ao meu ver, ajudam. Facilidade de comunicação de atenção múltipla. Ser um bom comunicador ajuda muito. Gostar de falar ajuda, gostar de entender, ter curiosidade pelo outro, conseguir fazer algumas coisas ao mesmo tempo, ajuda muito. Tem gente que tem mais facilidade, gente que tem menos, isso é praticável. Há uma série de exercícios que a gente pode ver em outro contexto para praticar a múltipla atenção, ou atenção múltipla. Familiaridade com o tópico,
essencial. Isso aqui é uma característica caríssima em interpretação. Há que haver preparação. Preferencialmente, há que se especializar. Boa dicção. Se alguém tem uma dicção ruim, é pouco provável que essa pessoa vai ser legitimada enquanto intérprete. Subentende-se, pressupõe-se que quem interpreta vai ser um bom falante. Não vai ser gago. Como eu disse, se você tem problema de dicção, quer ser intérprete? É possível, é possível. E há uma série de auxílios, até terapêuticos, que podem auxiliar a pessoa nisso. Mas se você já é conhecido entre amigos e família por uma boa dicção, eu acho que é um caminho a se seguir. Não digo que eu tenho uma boa dicção. Eu acho que isso é muito comum entre intérpretes, inclusive, de se questionar sobre a sua própria dicção. Minha voz é muito nasalada, minha voz é muito fina, é muito grave. Mas há que, no mínimo, pela maioria dos clientes, das pessoas, ser reconhecida como uma pessoa que fala bem. Prosódia, boa pronúncia das palavras. Não tem que ficar como um robô falando tudo assim. Mas, por exemplo, eu nasci em Minas Gerais. Tendemos a comer o fim das palavras. Em um congresso no Rio de Janeiro, talvez você vai ser retalhado, alguém vai comentar a pequena voz, olha, não entendo o que aquela pessoa fala. Enfim, há que pronunciar bem as palavras. Capacidade de reformulação. Há um intérprete chamado Jones, ele fala que isso aqui é o maior trunfo de um intérprete, que é a capacidade de reformular. Pegar uma frase e conseguir falar de outra maneira. Isso é praticável, você pode brincar em casa. Isso você pode brincar em casa. Em casa você pode brincar com isso. Brincar com isso você pode fazer em casa. Em casa o quê? Brincar com isso. Entende? Reformular uma frase com sinônimos também. Isto no lar pode-se brincar. Enfim, há uma infinidade, são infinitas as combinações, como sabemos, para construir ou para levar uma ideia semelhante. Rede de contatos, delicadíssimo. É muito comum no meio das RI como um todo, eu diria, né? O contato é muito importante. Muita gente boa sem trabalho, muita gente não tão boa com o trabalho, como tudo mais na vida. E essa rede de contatos seria muito importante para uma primeira oportunidade. Ninguém vai gostar de contratar um intérprete sabendo que é a primeira vez da pessoa. Mentir sobre isso? Não aconselho. Primeira oportunidade, busca construir uma rede forte que vai lhe garantir essa primeira oportunidade, aquelas consecutivas. Quanto mais trabalho se faz, mais gente conhece, mais trabalho se tem. Como tudo mais na vida. Capacitação continuada. Nunca para-se de aprender. Descapacitar. Eu disse mais cedo, ler o rótulo da garrafinha d'água é capacitação. Escutar audiobook numa língua estrangeira. Não deixar de falar essa língua estrangeira. Tentar interpretar a tua mãe enquanto ela fala contigo mentalmente, né? Talvez ela se sinta desrespeitada. Enfim, fazer cursos, tem muito curso bom, gratuito, vídeos no YouTube, seguir intérpretes famosos, etc, etc, etc. Interesse linguístico e literário. Esse eu acho que é um must também, gente. Deve-se ter interesse. Muita gente discorda disso, fala, não, dá para não gostar tanto da palavra. Eu sou suspeito para falar, eu estudo análise do discurso hoje em dia. Eu tenho uma relação de amor, de ódio às vezes com a palavra, e eu acho que isso é um trunfo. Há que ter interesse linguístico, se despertar emocionalmente quase com as palavras. E literário. Leiam muito, isso ajuda muito. Alguma coisa vai surgir uma referência a Bourdieu, ou uma referência que talvez não seja Doce Veneno do Escorpião, Bruno Surfistinha. Pode ser, entendeu? Leia tudo, de pastiche a alta literatura, dita alta literatura. Boa desenvoltura em trabalho, no trabalho em equipe. Isso é delicado, né? É difícil trabalhar em equipe, claro. Ajuda muito. Como tudo mais na vida, você vai trabalhar em equipe mesmo de casa. Por exemplo, os trabalhos que eu faço em casa hoje em dia, sempre há uma equipe. Sempre há outros intérpretes em linha comigo, a gente se vê por vídeo, a gente se ajuda. É essencial.
Conhecimentos gerais amplos, amplíssimos. Intérpretes são conhecidos por terem conhecimento geral muito amplo. E eu acho que com o RI a gente sai na frente. Se a gente estudar, por óbvio. A gente tende a sair na frente disso, porque traduzindo ou interpretando um falante norte-americano, provavelmente alguma referência do beisebol vai vir. O britânico vai falar de cricket, e eu nem gosto de cricket e beisebol. Tem que estudar um pouquinho, tem que saber um pouquinho de animais de estimação, de tipos de série que estão em alta hoje em dia, algum evento global acontecendo, alguém vai mencionar a pandemia e seus efeitos e avanços, provavelmente em qualquer tipo de reunião de trabalho hoje em dia. Então, conhecimentos gerais amplos, amplíssimos. Quanto mais, melhor. É minha vocação? Não sei. Você vai saber responder praticando, fazendo, executando. Em eventos que oferecem este ou esse tipo de serviço, observe quem interpreta. E, se puder, pergunte a essa pessoa. A pandemia terminou, foi num evento, viu o intérprete, vai lá conversar com essa pessoa. De repente ela passa despercebida. E se passou despercebida, é bom. O intérprete não deve ser notado. Ne tirez pas d'attention. Havia um sujeito que me treinou, um francês, ele falava isso comigo, não chame a atenção, o intérprete não chama a atenção. E isso é uma qualidade da profissão. Mas vá lá, chame a atenção dessa pessoa, converse com ela. Busque profissionais da área online, gente. LinkedIn tem um mundo de pessoas. Acompanhe canais de intérpretes famosos. Esse que eu mencionei algumas vezes, o Ulisses de Carvalho. Ele é quem tutora aquele canal, o Tecla SAP. Muito interessante, muita coisa boa. Mas tem muita gente falando sobre isso também. Leia guias de trabalho. Tem alguns na referência aqui, ao final. Eu posso encaminhar outros para vocês com toda certeza. A autobiografia de intérpretes posso encaminhar. Inclusive, eu já vi alguma na biblioteca da PUC Minas. Tem coisa boa aí espalhada. Tem muita gente falando sobre a profissão. E talvez talvez seja interessante ler um pouquinho em primeira mão de uma outra pessoa que não eu também e buscar descobrir, induzir se essa é a sua potencial vocação. Pratique exercícios de autotreinamento como shadowing, cheating. O que é isto? Eu vou falar bem brevemente, é uma série de exercícios e tem também detalhes nesses exercícios, mas o shadowing é basicamente repetir aquilo que o áudio gravado que você está escutando está falando. O áudio está falando e você repete. O áudio está falando. Porém, retirando pigarro, retirando a hesitação, a fala oral ela tende a ser quebrada. Não é como a escrita. Se você prestar atenção, os diálogos são todos quebrados entre pessoas. E assim é uma palestra. Então, tenta retirar essas quebras, tenta retirar hesitações comuns. E o cheating, escuta um áudio, um mesmo áudio, interpreta várias vezes, passe a perna nesse sentido, até chegar a um resultado que você julgue bom. Esses são os 2 exemplos de técnica, há muitas mais. Dicas práticas, leia emendas de cursos, há muitas online, procure egressos desses cursos de formação de intérpretes, e caso uma porta se abra, seja sincera quanto à sua experiência, defina bem os termos, quando o dinheiro vai chegar, se gasto de deslocamento vai ser coberto, se precisa de nota fiscal ou não, uma série de detalhes. E nesses cursos de formação de intérpretes, isso também tende a ser coberto. E agarra a oportunidade. Quando um cavalo selado passa, um cavalo com sela passa, é bom montá-lo, já diziam os antigos. Aqui uma ressalva. Não aceite como a primeira experiência ofertas que pareçam muito complexas, que as condições sejam desfavoráveis ou que falte material preparatório ou tempo hábil. Se você pega algo muito complexo sobre extração de petróleo na camada pré-sal, um congresso de engenharia, você provavelmente vai se traumatizar, vai ter uma experiência muito ruim para aquilo que talvez poderia ser um sentido profissional na sua vida. Comece pelo básico e não pelos detalhes técnicos do léxico.
antes de aprender a falar mitocôndria em inglês, se essa é a sua língua-alvo, aprenda a falar célula, vá pelos termos mais básicos que eles vão conduzir os seus estudos preparatórios para os termos específicos. E descubra se a vida freelancer, a maioria do caso dos intérpretes, combina com o seu perfil. E que uma sugestão, gente, genérica, funciona para qualquer trabalho, funcionou para mim, espero que funcione para você. Havendo o privilégio da escolha, só faça aquilo que mover você. Porque deve haver paixão, gente. Isso ajuda muito a fazer a vida mais leve, né? Trazer prazer, o prazer que eu estou tendo aqui de falar sobre minha profissão é impagável. E há muitas coisas que estão para além do financeiro ou do status de uma profissão. Então essa é uma dica final para vocês. Aqui a bibliografia, à vontade, inclusive, para me pedir mais bibliografia, para procurar por você mesmo. Nesse sentido, temos aqui meu e-mail. Ficaria muito contente em receber feedback, reclamação, sugestão, elogio. Na medida do possível, eu respondo todos os meus e-mails. Posso não responder na hora, mas respondo. E peça-me material, fale o que achou, dúvidas específicas com relação ao conteúdo, outras coisas não cobertas. E se tiverem interesse, podem me adicionar no LinkedIn. Eu estou, em geral, postando uma coisinha ou outra. Lá a gente pode manter contato também. E é basicamente isto que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado da fala. Foi para mim, como eu disse ao princípio, um prazer imenso retornar à Pontifícia nessa nova condição de palestrante agora. Espero que sirva de algum modo para você. Até a próxima, um prazer.